Olá pessoal, vou anotar aqui no comentário o título da live. O luto dos filhos que não nasceram. Perda gestacional, natimortos. Tá, se o som estiver baixo eu vou arrumar aqui, ou então vou tirar aqui pra ver como que tá. Assim fica melhor o som, quem tiver entrado? Oi, Renata, prima. Opa. Oi, Daiane. Ai, que bom, estão me Oi. vendo? Me vendo a Daiane? Eu tô te vendo. Boa noite. Boa noite. Tá meio assim, ou eu que tô vendo estranho? Por causa Tá, do. Tá tudo bem? tá muito próximo, parece, do seu rosto. Hã? Então tá bom. Acho Deixa eu que ver é. como é que tá. Então tá. Então, pessoal, tá bem assim. Tá bom, é porque eu pus um filtro pra entrar. Eu vou tirar aqui pra não perturbe. Eu tô sem o foninho. Talvez fica melhor, né? Tá bom. Então, Vou Daiane, que mandando para bom. os meus contatos aqui, Ah, para é. o pessoal entrar também. Enviar pro povo. Vou participar. Vamos mandar, vamos compartilhar, pessoal. Só clicar no aviãozinho. É. Aí depois enviar aí pra todo mundo. Isso aí. Então tá, gente. Mas a gente já pode ir apresentando, tá bom? Vamos começar a apresentar? Vamos. Eu apresento, depois você, a Daiane, minha linda convidada. Ó, meu nome é Tá bom. Adriana, eu sou musicoterapeuta, consteladora familiar, Theta Healing, yoga, yoga, reiki e N coisas, né? Interessantes. Também trabalho no socioeducativo, onde tem os adolescentes privados de liberdade. E também trabalhei com a Daiane, que era psicóloga lá, que agora ela está na saúde, no hospital. Então, a gente resolveu fazer essa live porque ela é muito esperada realmente para mim, porque eu sempre quis dividir a minha história com mais pessoas, porque eu já dividi com as pessoas que precisavam, assim, de ajuda nesse momento, porque eu fui ajudada quando eu precisei, e inclusive daí foi uma daquelas também, né, que depois de mim eu pude passar para você um pouco, você viveu também, e por isso que a gente vai estar passando para você Sim. hoje a nossa experiência como mães e terapeutas. Então, eu passo para você, Daiane, se apresentar. Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouco da nossa experiência, assim. Muita semelhança, né, Adriana, assim, na nossa história. E, assim, eu acho que até nos uniu, né, ainda mais a nossa Foi. amizade, né? Realmente a gente trabalhou junto por um tempo. Foram 3 anos, trabalhamos juntas e nesse processo aconteceu, né? Realmente, assim, deu também viver o luto, né, do meu filho que não nasceu. E a Adriana foi realmente assim uma pessoa que eu falo que Deus colocou, né, no meu caminho e brilhou no meu caminho e acho que é sempre saudável a gente realmente compartilhar nossas experiências, né, e transbordar na vida das outras pessoas que de repente podemos auxiliar, né, as pessoas que passam por experiências semelhantes a nós. Eu sou psicóloga, psicóloga hospitalar, especialista em psicologia hospitalar, sou neuropsicóloga também. Hoje eu atuo nas UTIs COVID e UTI clínica do Hospital das Clínicas de Goiânia.
e sou preceptora de residência, tenho residentes comigo, do eixo UTI. No início eu fiquei na UTI neonatal, e daí eu pude perceber como que tudo foi, assim, antes eu não entendia, né, a experiência que eu vivi, mas eu pude perceber que até mesmo a experiência que eu vivi e a base teórica que eu tive me auxiliou nos meus atendimentos, nas minhas intervenções com as mães também, na UTI neonatal. Aí daqui a pouco a gente vai compartilhar um pouco dessa parte do hospital, né, com vocês. Então é isso, eu estou muito feliz de poder dividir essa live com a Adriana, minha grande amiga. E, né, e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, quiserem comentar. É isso mesmo. Então, com muita gratidão, muita alegria que a gente está junto aqui para dividir com vocês. Então, o que a gente poderia começar dizendo, né? Porque é muito comum as pessoas falarem assim: ah, eu tenho 3 filhos e um aborto. Às vezes nem falam do aborto, né? Mas eles falam 3 filhos. Você perdeu alguém? Ah, algum perdi. Ah, então eu tenho um aborto também. Então eu tenho 3 filhos e um aborto. Ou seja, ele fica sendo como se fosse ou aborto, ou, né, como se não fosse um filho também. E aí, então o que acontece? Nas percepções de Bert Hellinger, na constelação familiar, essa questão da importância da inclusão de todos na família. Mesmo que não tenha sobrevivido, que não tenha nascido, que foi um pouquinho só de tempo gestacional, ou que tenha nascido natimorto, eles são importantes ser incluídos como filhos, né? Eu acho que não precisa ficar explicando para todo mundo, mas no seu coração ele tem um lugar e você poder dizer para os seus filhos que nascerem depois: olha, meu filho, você não é o primeiro, você é o segundo. Para cada um poder ter o seu lugar, né? Então, assim, aí já vem aquela pergunta: por quê, né? Como e por que incluir esses filhos que não nasceram ou morreram cedo? Como? Primeiro, dando um lugar no coração como filho, né? Detectando: ah, mas eu fiz ultrassom, só tinha uma semana, é filho também. Então, quer dizer, você não tem um aborto, você tem um filho. Você não tem um natimorto, você tem um filho. Então, é no sentido de dar um lugar para ele, né? E como que eu faço isso? Aí a gente vai falar as nossas dicas, as nossas formas de fazer o luto, de inclusão deles. Mas antes eu vou dizer por que fazer isso. Para que cada um na família também fique bem, fique em paz. Porque aí cada um vai poder ficar no seu lugar. Porque vamos dizer que eu perdi o primeiro, aí eu não conto ele. Aí minha filha nasce como, eu falo que ela é minha primeira, que o meu outro é meu segundo. Ela vai se sentir desconfortável no lugar de primeira. Mesmo que ela não saiba, ninguém contou para ela. Não, mas ela não sabe, ninguém contou. A alma sabe, gente. É aquela questão da alma familiar, né? No sistema, ele tem aquela energia, ele sabe que tá faltando alguém. Aí o que acontece nos outros filhos? Começa a acontecer hiperatividade, alguns sintomas, alguma coisa acontece. Alguns não acontecem isso, né? Agora, a maioria traz algum sintoma de que alguém tá faltando na família. Mas aí, quando esse outro é encontrado, é dito para ele: olha, meu filho, existe um irmão mais velho que não nasceu. Dá um alívio. Nossa, então eu não sou o primeiro, então eu posso ser só o segundo. Nossa, que alívio. Gera um alívio quando a gente fica no nosso lugar, sabe? É bem por aí. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, antes da gente falar da experiência e mais alguma coisa? Não, eu acho que, assim, depois eu vou falar um pouco, né, da experiência com os filhos, que aí depois você também conta dessa parte. A gente pode deixar para daqui a pouco. Com os Porque você vai filhos falar também, vivos, né, os filhos escolher. nascidos, e dessa experiência deles com o filho, com o irmão que não nasceu. Acho que a gente pode Verdade. deixar para daqui a pouco. Vou te perguntar. O que acontece? Como que começou a minha percepção dessa questão da importância da inclusão? Eu estava fazendo o curso, né, de constelação familiar, a formação, foi quando a gente começou a aprender sobre isso, a importância de incluir, por causa da lei do pertencimento, né? Uma lei que existe, querendo ou não, ela existe, de que todo mundo tem um lugar na família. Pois é, muitas pessoas tiveram mesmo a crianças que não nasceram, a Lívia está dizendo. Então, assim, o que acontece? Aí falou da importância de incluir. Nossa, então tá. Aí eu me lembrei que a minha mãe tinha perdido uma, né? E a minha mãe tinha perdido a primeira, que ela sentia que era menina, mas ela também perdeu com 3 meses gestacional. E, né, foi uma época, na época, ela disse que perdeu em dezembro. Eu nem sabia disso, fiquei sabendo depois. Mas o que acontece? Aí eu comecei a lembrar dela, né? E na mesma época, na verdade, eu perdi o meu primeiro filho,
né? Tinha um aborto natural com o primeiro filho, só eu também. Eu tive um aborto natural, espontâneo, com o meu primeiro filho, a Daiane também, a mesma coisa, né? Então, o que acontece? De Sim. repente, eu no curso de formação, eu engravidei e, e depois eu sentia, vivi a gestação. Um tempo antes, eu já tinha sentido que viria uma menina para mim, sabe? Que é a Ananda. Mas quando eu vi o ultrassom, engraçado, quando eu vi o ultrassom do meu primeiro bebê, eu senti, não é a Ananda, sabe? Depois eu conto isso sobre essa questão de sentir os filhos e tal. Não é a Ananda. Antes de tudo, 2 meses, um mês, eu falei assim, não, não é, parece que não é ela. E aí o que acontece? Passou um pouco, nos 3 meses de gestação, eu perdi, né? Tudo muito assim, se for contar cada detalhe, muito, assim, até o dia foi diferente, sabe? Eu fiquei lembrando muito de uma amiga minha que tinha perdido num curso de Jung que eu tinha feito, que ela tinha falado, e aí tal. Aí, de repente, esse dia, eu tive um sangramento, assim, tudo aconteceu exatamente como tinha que acontecer. Eu tomei um banho Aham. antes, tomei, nananã, tava ouvindo uns vídeos DVD pra ele, que eu cantava muito pra ele, que eu lia pra ele também. Aí, de repente, meu marido chega também uma hora mais cedo, de repente começa o sangramento. Aí eu corro pro banheiro, eu chamo meu marido, parece que meu filho esperou ele chegar pra poder isso acontecer, pra ele poder ter um apoio. E aí eu lá chorando e tudo, e de repente, ao mesmo tempo eu chorava, ao mesmo tempo parecia que eu sabia que estava certo, sabe? Uma coisa bem doida, assim. E aí meu marido, eu falava assim, pede pra ficar. Eu falava pro meu marido, pede pra ficar, né? Pra ele fazer oração. E aí ele falou assim, pôs a mão no minha barriga e disse assim, que seja feita a tua vontade, a de vontade divina, né? E você tá dizendo aqui, tive um aborto natural do primeiro filho, só que de um pai diferente do pai dos meus filhos. Não deve ser feita para os outros filhos do outro pai? Com certeza, viu, Lilian? É, deve ser feita. Mesmo que você tenha tido um aborto com outra pessoa, outro pai. Porque lembra aquela questão, aqueles anteriores também fazem parte da nossa história, da nossa família? Então, inclusive, se você parar para você encontrar o atual marido, para você ter esses filhos estão ligados por amor ao parceiro anterior de vocês também. Vamos dizer que era tudo lindo, maravilhoso. Às vezes até se o outro filho tivesse nascido, se tivesse casada para sempre, você não encontraria esse aqui e não teria esses filhos. Então, assim, por isso que é importante olhar para ele e dizer, nossa, você faz parte, do jeito que foi. Inclusive, as piores coisas tem que agradecer mais ainda, porque se ele fosse perfeito, você não tinha encontrado esse aqui, um exemplo, né? Então, precisa agradecer o bom e o ruim lá atrás. E dizer para ele, não, eu tive um outro bebê que não nasceu, de um outro papai antes de você, né? Não tem problema, as crianças são super naturais, as nós estão na gente mesmo. Aquela questão de, nossa, como que eu vou dizer? Nossa, mas eu era muito adolescente. Gente, a gente tem que perceber que somos todos iguais, todos um, sabe? E que não tem assim, eu tenho que ter medo. Lógico, às vezes tem os medos das crenças, né? A moral e tudo. Só que aí você vamos quebrando isso para poder acolher nossos filhos, todos ficarem bem, né? Qual o entendimento sobre os processos de fertilização in vitro que foram gerados em embriões e não evoluíram? Ah, tá, depois eu vou falar para você, Lili. Eu nunca falei para meus filhos isso, então você vai poder dizer. Antes de dizer, você vai incluir no seu coração, dizer, nossa, eu tenho um filho. E como que eu faço isso, né? Isso, só de ter a consciência que você existe um filho, você pode sonhar com ele, você pode te perguntar se ele tem um nome que ele desejaria ter, se ele é um menino ou uma menina. E se tiver dificuldade, pode fazer um atendimento de constelação, para a gente fazer junto com você, te guiar num processo, você pode olhar e para cada filho seu e sentir um nome, e sabe, é um alívio, é muito gostoso fazer isso. Então, eu super indico. Aí depois, se tiver incluído bonitinho, você vai poder dizer para os seus filhos, nossa, ele existe, ou ela pode ter tal nome, tal. Mesmo que não tenha nome, pode dizer, já dá ali. Tá começando a travar. Assim, eu tenho que pesquisar um pouco mais sobre isso para buscar essas respostas para você. Como que fica a alma, né? De uma criança que foi fertilizada, que tem uma alma e tá parada, né? Ou seja, e muitas vezes, quando vai colocar na barriga, às vezes evolui, dois não evolui, e esses dois também fazem parte. A quantidade que depois de embrião são seus filhos, são seus filhos. E se for espermatozoide de outra pessoa, o pai biológico, né? E o outro pai que criou. Ou seja, meio doido, mas na verdade é física, física não, é ciência. Né? Um homem, um espermatozoide, um Adriana, tá homem. travando. Eu não sei se é só pra mim. Não sei se é só pra mim, mas tá travando o Travando? seu. Aham, tá. Olília, mesmo que você não lembra, não sabe qual sexo era, eu também não sabia que eu tinha 3 meses, você pode sentir, viu?
E, igual eu te falei, sentir no coração, ou perguntar para sonhar e tudo, ou perguntar pro pêndulo, ou fazer papelzinho oculto no chão. Existem várias técnicas que depois eu posso passar para vocês sentirem se é menino, menina. Voltou a Travando mesmo, funcionar? amiga. Tá travando Tá mesmo, amiga. travando? Tá. Você tá só no Deixa eu Wi-Fi? ver. Você liga o. E agora? Parece que agora tá meio. Parou de travar? Como é que tá? Não, ainda tá. Tá um pouquinho ainda. De visualizar ele. Travou. Ainda Sentir, né? Tá travando? tá. Deixa eu ver como é que eu faço. Peraí, deixa eu ver aqui. Espera Você aí. ligou nos dois? Wi-Fi no 4G? Semelhanças também, né? Ciência com a da Adriana. Tá passando Voltou. mal? Então tá. Então tá bom. Beleza, deixa eu... Então, Tá ligando aqui travando pra de mim, pessoal, novo. que eu quero parar de ligar. Então, então, o que acontece? São tantas coisas, né, gente, pra gente falar sobre isso. Mas o importante é incluir todos, né? E, se possível, um nome e tudo. Então, a gente também perdi com 3 meses. Então, eu perdi meu bebê. E aí, como que a gente fez o luto? Vamos lá, né? Vamos para as possíveis formas de luto. Como que a gente faz para incluir? Cada um vai ter uma sensação, uma vontade de fazer algo, vai ter uma forma de fazer esse luto, essa inclusão. Eu, na época, que me ajudou muito foi carregar um pingentinho de um menininho. Por que menininho? Porque eu senti. Assim que eu perdi, passou um pouquinho, eu tava lá tomando banho, no chuveiro, eu perguntei, meu filho, que nome que você tem? Que nome que eu te dou? Porque eu não sei, eu já sentia que era menino, sabe? E aí veio pra mim assim, Pedro. Aí eu falei assim, Pedro, tá. Aí eu falei assim, mas será que é Pedro? Não, não era o nome da minha lista. Eu não tinha esse nome na minha lista. E aí eu peguei e falei assim, vou procurar na internet. Se der Pedro lá é porque é Pedro. E aí tudo que eu abria dava Pedro, Pedro. Eu falei assim, meu Deus do céu, é Pedro mesmo. Então tá bom, é o nome dele. Então, aí a partir daí eu tive muitas outras percepções do porquê desse nome também. Várias outras. Até num livro também que eu estava lendo sobre Maria Madalena e sobre aquele Pedro, né, da Bíblia, que eu li lá uma parte falando assim, que Jesus disse para Pedro assim, Pedro, você tem que me trair, você vai me trair 3 vezes. Eu disse, não, Senhor, jamais, não posso fazer isso. Pedro, você vai me trair 3 vezes. Ele, não, não, que isso, Senhor? Pedro, você tem que me trair. Veio essa percepção de que Jesus falou para ele, você vai me trair, porque isso vai acontecer e é até necessário para que você possa continuar levando os ensinamentos de Cristo, né? E aí eu entendi também isso. Então, muitas mensagens podem vir para você de inúmeras formas. Eu entendi assim, eu tive que ir, foi meu tempo, sabe? Foi meu tempo mesmo. E aí o que acontece, né? Existe o tempo dele e existe algo que a gente precisa aprender com isso. Tudo se junta quando acontece um aborto, não é à toa. Muitos filhos também estão indo no nosso lugar. E o que ele veio me trazer, será? Ele veio me trazer minha irmã, que também não nasceu na mesma época, eu perdi em dezembro, e a minha mãe perdeu em dezembro também. Com 3 meses de gestação, eu repeti a história da minha mãe. E aí eu descobri que eu estava muito ligada nela. E quando eu reencontrei essa minha irmã, depois da minha perda, eu consegui ficar melhor na vida. Olha só, nossos filhos, eles querem ir no nosso lugar para poder salvar a gente. Eles querem, sabe, eles fazem esse movimento na constelação Percebe, eu no seu lugar. Então, junto o tempo dele e o nosso aprendizado, eles vêm e fica pouco tempo. Então, eles têm muito amor por nós. Aí a gente vai e esquece deles. Imagina que feiura. A gente, não, nem lembro. Não, nem sei, não, não. Gente, eles são puro amor, eles são nossos filhos, né? A gente é muito materialista, a gente esquece que porque não nasceu nesse corpo aqui, eles não existem. Mas a gente esquece que tem uma alma, né, que dá vida ao corpinho, mesmo ao embrião, que depois eles Sim. voltam para de onde vieram. Né? Então, assim, essas Mesmo percepções que, são importantíssimas. Então, eu usei muito um mesmo que, menininho, um gente, que até depois eu dei para Daiane, né, Daiane?
Para você sentir que ele Foi. tá com você e ao mesmo tempo tá num playground do céu. Eu senti isso que me ajudou muito, né? Às vezes a gente tem vontade de enterrar. Eu senti uma vontade de enterrar algo, porque eu não peguei nele, eu senti vontade de pegar em alguma coisa. Então, assim, porque a gente não tocou, porque nunca tinha tido um filho que pegasse, então eu senti assim, cadê meu filho? Né? E aí foi quando o meu marido também me deu um presente Dia das Mães, que foi esse anjinho aqui, ó. Foi muito significativo. Na hora que eu ganhei esse presente, gente, nossa, eu abracei, eu senti o cheiro, porque a gente sente falta de sentir o cheiro do nosso filho. Eu, eu É, cheirava, eu abraçava, eu chorava, e eu fiz o meu luto assim também, sabe? Com esse simbólico. Ele não tinha azul, mas aí comprou rosa mesmo. Tá ótimo, gente. Cor não é. Outra coisa legal que eu comprei também foi um bebezinho, assim, um bercinho. Por muito tempo eu fiquei, sabe, como se fosse a representação dele, para eu poder incluir ele na minha vida. Então, muitas coisas eu fiz, que a Daiane vai contar a parte dela também. E a outra coisa foi enterrar. Eu tinha um ovinho que eu participava do grupo de mulheres que tinha um desenho todo pintadinho, um ovinho. E me deu a vontade de enterrar aquele ovo. Você foi enterrar esse ovo para representar o luto do meu filho, eu enterrar o meu filho. Então, porque foi pegado curetagem que eu fiz, né, 3 meses, então eles jogam fora, né? Eles não importam com isso, joga fora, porque não sabem nem cadê ele. Deixa eu ver, essa identificação do sexo pode ser feita ainda que o aborto tenha sido em 2011? Pode. O sexo você vai ver aqui, ó. Não é, não é físico, fisicamente. Você vai ver dentro da sua alma. é, Você vai saber se é homem ou se é mulher. Não internamente. precisa de Você nada pode externo sentir. para isso. É interno mesmo. E um atendimento de constelação, você vê, ou um sonho, ou você fechando o olho, buscando meu filho, se revela para mim, você é um menino ou uma menina, eu quero te dar um lugar no coração, né? Você pede pro seu anjo da guarda te revelar, o seu mestre. Então, assim, é revelado para você, sabe? A partir do seu desejo. Então, assim, é, eu. Então, aí eu enterrei aquele ovinho, né? E N outras coisas a gente pode fazer, né? Se você quiser contar, Daiane, da sua experiência com seu filho, Aham. Eu, assim, foi meu primeiro filho, né? Eu e meu tá bem esposo baixo. já estávamos. Tá baixo? Peraí. É, Tá me ouvindo o melhor volume. agora? Tá melhor? Tá melhor agora? Então, foi meu primeiro filho. Dá pra ouvir melhor? Eu não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente, direitinho? Você tem um Tá não, foninho? gente? Ou se você tiver com fone, você tira. Porque eu não sei por que que eu não tô ouvindo. Peraí que eu vou tentar pegar um fone aqui. Peraí. Tá, enquanto ela vai lá buscar o foninho. Ai, então, Rê, obrigada. É... Ah, então pra ela tá ótimo o som. Então tá bom, pode falar. Eu que não tô ouvindo, viu, Daiane? Por algum motivo. Tá, não? Você não ouve, não, Célia? Se ouve eu, né? E a Daiane também? Daiane, então volta. Eu tô ouvi baixo, mas eu ponho meu ouvido aqui. Pode falar. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Ah, tá. O pessoal tá falando que tá normal. Então É que eu não tô fala. em casa agora e eu tô sem o foninho. É, então, foi. Eu sofri um aborto, né, em 2016, foi do meu primeiro filho. Foi meu primeiro filho, assim, muito desejado também. Eu e meu irmão já estávamos esperando ele. Então, assim, ele foi muito amado no tempo que ele ficou com a gente, né? Uhum. Então, assim, inclusive, eu passei o meu aniversário junto com ele, né? Eu já estava gestante. Foi no dia. Então, assim, teve uma série de datas, né, significativas. E então, assim, hoje eu entendo todo esse processo que eu tive que passar por isso, né? São questões que a Uhum. gente não entende no momento, mas hoje eu vejo que teve que ser assim, né? E a partir do momento que eu aceitei do jeito que foi, né? Que eu passei por todos os processos do luto, né? Eu pude me sentir melhor e seguir adiante, né? E depois eu tive outros 2 filhos.
Então, foi um processo muito difícil, porque foi num feriado e não tinham, pelo meu plano de saúde, não tinham hospitais para fazer a ultrassom, para ver realmente se eu havia para ver, né, realmente se eu havia perdido. Mas eu sentia que sim, eu sentia que ele, né, tinha falecido. E no meu interior eu sabia, mas eu não queria aceitar, né? Eu estava Uhum. negando o tempo todo. E aí, no hospital público, foi o local que eu achei, em pleno feriado de carnaval. Eles não deixaram meu esposo entrar. Então, assim, hoje eu consigo me colocar muito, sabe, no lugar de muitas mulheres, né, que passaram por experiências semelhantes, e eu vejo o quanto que isso faz falta. Então, assim, eu não tive o Uhum. apoio do meu lado. Então, quando o médico fez a ultrassom e falou que realmente não dava para fazer a ausculta, né, cardíaca do bebê, do feto, né? Então, assim, aquilo para mim foi muito difícil, muito sofrido, e assim, eu tinha perdido o meu chão e eu estava sem ninguém, né? Meu esposo não estava ali do meu lado. Mas eles se sensibilizaram, autorizaram ele subir depois disso. Então ele subiu e eu passei por todas as fases do luto. Na psicologia, nós falamos que tem uma autora que é Elizabeth Kubler-Ross. Ela escreve muito sobre empatia, sobre compaixão. E uma das coisas que ela fala também é sobre as fases do luto, né? Fases da perda que o ser humano pode sofrer. E Uhum. são 5 etapas, assim, não quer dizer que é uma seguida da outra, né? Pode ser que 2 fases você passe ao mesmo tempo, mas eu costumo dizer que eu passei por todas. Então, a primeira foi a Uhum. negação, realmente eu Negação. neguei, foi muito difícil para eu Uhum. aceitar, eu neguei, Tipo, né? não tá Para mim, eu não acontecendo, não. acreditava. E tanto que eu teimei, 2 dias depois nós fomos que já tinha passado o feriado, na segunda-feira, eu e meu esposo fomos em outra maternidade, outra clínica, né? Para fazer ultrassom pelo meu plano, para ver se realmente eu tinha perdido, que eu não queria aceitar. E aí Uhum. foi detectado, né? Então, a partir daí eu comecei um processo de assimilar realmente essa realidade, né? Mas não foi fácil, eu passei por raiva, que é uma outra fase, eu fiquei muito Uhum. revoltada. Essa revolta geralmente pode ser em relação a si mesmo, né? Uhum. Uma cobrança, Às vezes você se culpa, né? culpa, Nós, às vezes você se enquanto mulheres, culpa. nos Aham. sentimos isso, nós nos sentimos culpadas, e eu comecei a me revoltar contra Deus. Eu costumo dizer que a psicologia, na verdade, deve enxergar, né, na verdade, o ser humano Uhum. de uma forma biopsico-socioespiritual, porque nós somos uma dimensão biológica, psíquica, Uhum. social e espiritual, independente da religião, né? E Sim. antes da minha perda, eu tinha tido um sonho que eu estava entregando um bebê, o meu bebê, para cima, ou seja, para Deus, para o Olha. alto. E aí, quando eu tive a perda, eu lembrei do sonho. E eu pensava, meu Deus, será que realmente eu perdi? Será que eu entreguei para Deus, né? Naquele sonho? Será que é real? Mas aí, no momento do luto, ao invés de repente eu encontrar como enfrentamento a minha crença em Deus, eu fiz foi me voltar contra Deus, né? Eu assim, Uhum. culpei, né? Passei por esse momento de revolta. Aí depois vem a barganha, comecei a Uhum. pensar de repente assim, não, mas se Deus se de repente isso pode estar errado, né? Eu ainda ficava nessa negação e na barganha ao mesmo tempo. Se Deus desse a vida para ele de novo, que Deus poderia ressuscitar ele, eu fui criando 1000 fantasias, né, a respeito Uhum. disso. E eu passei pela depressão também, não a depressão, realmente o Uhum. transtorno de Sim. depressão, mas é uma Uma depressão vontade de morrer, natural, que a de ir gente fica também. isso, uma vontade de ir também, mas nada no sentido de virar um transtorno psiquiátrico, né? Eu Não. consegui Uhum. passar por esse momento, mas com o humor muito rebaixado, né? Eu chorava bastante, até que eu consegui aceitar. E a partir do momento que eu fui conseguindo, né, aceitar, com a ajuda da minha família, com a ajuda social, eu tive muito apoio social, inclusive dentro da minha religião também eu tive muito apoio.
Então, eu pude assimilar melhor as informações e pude ir me despedindo. Aí eu tive contato com a Adriana, né? Ela foi me passando um pouco da experiência dela. E eu fui criando alguns rituais de despedida. Porque o que eu sentia também muita falta era do concreto. Eu pensava assim, será que teria sido pior se ele tivesse nascido e depois morrido? Mas eu teria pelo menos a chance de enterrar ele. A gente fica com uma necessidade de enterrar. De A gente pegar. fica com uma... De pegar, De pegar, isso. Então, eu fiz também um enterro simbólico, digamos assim, na caixinha que eu tinha colocado a revelação para o meu marido, que ele ia ser pai. Eu fiz tipo um caixão, simbolicamente. E lá eu coloquei o resultado da positivo, né? Que eu estava gestante, eu enterrei. Então, eu fiz como se fosse um ritual, aquilo que para mim era importante. Então, assim, são algumas dicas, né? Para, de repente, se você não teve a chance de fazer isso, se você que está nos ouvindo hoje sente, né? Essa vontade de vivenciar, né? Algumas despedidas, né? Eu acho que o ritual faz muito, muito, né? É muito importante, faz parte desse processo de luto. Então, ainda dá tempo de fazer, né? Eu nunca... Por mais que tenha sido anos atrás, né? Sempre há tempo, né, Adriana? Para num processo de constelação ou internamente você, no seu momento, né, que você tiver ali realmente de autopercepção, né? Você ali, de repente, com a sua crença, né? Enfim, cada um com a sua crença religiosa, né? Ou na sua internalização mesmo, né? Eu costumo dizer. Fazer esse processo. Eu acho que isso é importante, essa despedida. E então eu passei por esse processo todo e depois, 3 a 4 meses depois, eu engravidei. E aí veio o Enzo, hoje ele tem 4 anos, e depois veio a Eloá. A Eloá hoje tem 1 ano. E eu vejo assim que hoje, né, eu tive que passar por esse momento e eu não escondi isso do meu filho, né? A Eloá ainda não entende, mas o Enzo eu já contei para ele e o nome que eu sentia era Gabriel. Eu ficava meio assim, tipo Enzo Gabriel, porque parecia que eu sempre ia fazer referência, né, ao meu primeiro. Mas eu falei para ele, e engraçado que outro dia a gente foi, agora contando da experiência dos irmãos, a gente foi brincar de plantar feijão. E aí eu perguntei para ele que nome nós vamos dar para esse feijão. Aí ele falou Gabriel. E aí eu lembrei, gente, ele lembrou do nome Gabriel do irmão. Aí de vez em quando ele fala, ele faz menção do irmão, mas assim, não no sentido negativo, né? Mas no sentido mesmo que hoje ele entende que ele é o segundo, né? Por mais que ele tenha pouca idade, mas alguma identificação ele tem, né? Dessa informação. E hoje eu vejo que faz mais sentido realmente você fazer essa inclusão. Não que você vá realmente sair dizendo para todas as pessoas, porque hoje, quando eu digo, né, eu tenho 2 filhos, mas eu não digo isso para todos, né? Para ter que contar a história para todo mundo. Às vezes são pessoas que você não tem tanta intimidade. Mas internamente eu sinto, mas um está no céu, né? Um eu incluo, está no meu coração, está vivo dentro do meu coração. Eu também, às vezes eu falo 3, 1 no céu, 2 na terra. E assim, o quanto isso é significativo, né? Cada um não tem problema, o importante é aqui dentro, o importante é estar na nossa família. Mas quando a gente fala 1 no céu, 2 na terra, às vezes até um fala assim, nossa, eu também perdi. Acaba que a gente ajuda outra pessoa a incluir também, entendeu? Então, assim, são muitas pessoas, é muito comum as pessoas perderem o primeiro, então, é muito comum, né? Então, assim, olha só, quando eu estava ligada à minha irmã também, mais velha, se você não se lembra de ter feito processo de luto, Lilian, mas muitas vezes a gente não faz o processo porque a gente não sabia, não sei, não fez, passou, mas ficou lá escondidinho. Então, igual a Daiane falou, então agora pode ser um momento de você olhar para ele e falar assim, sinto muito, meu filho, se eu não te vi antes, se eu não te incluí na família, eu não pensava que era assim, eu não pensava que era importante. Às vezes não pensa mesmo. Quando você for falar pro seu filho, meus filhos, eu sinto muito de ter te falado isso antes, que existiu um que a mamãe perdeu, ficou um pouquinho inteiro na barriga da mamãe, porque eu não achava que era importante. A gente não tem esse conhecimento.
A minha mãe teve assim, o que acontece? Os filhos se alegram quando sabem dos irmãos que não nasceram. Não é, não, vou contar não, coitado, o filho vai ficar triste. Ao contrário, gente, o filho se alegra quando sabe que tem um irmão que não nasceu, porque ele volta pro lugar dele, é um peso que tira das costas. Né? Tem até um vídeo, depois vocês olham lá no Sim. meu YouTube, chama Hiperatividade, olha aquele vídeo, eu falo exatamente sobre isso. Então, É assim, a questão da ordem, né? Do é a nascimento. ordem, exato. Então, assim, depois que eu perdi meu filho, eu também tive uma experiência com a minha irmã que não nasceu. Também foi tudo natural, não foi um processo de constelação, mas eu estava vivendo a constelação dentro, externamente, no curso, mas eu vivi realmente dentro, na minha vida. Então, depois que eu perdi meu filho, eu incluí mais ainda a minha irmã, que não nasceu, porque eu lembrei que a minha mãe contou pra gente, porque alguém contou pra ela que era bom falar. E minha mãe também não ia falar pra gente, olha só, naquela época, né? E aí alguém contou pra ela, ela chegou e contou pra gente, eu nunca esqueço da cena, ela chegou pra gente e falou assim, olha, tive uma pessoa que não nasceu e tal, qual o nome que a gente vai dar pra ela? A gente deu o nome de Ana Paula. Só que depois disso, a Ana Paula foi esquecida de novo na família, sabe? Não continuou o processo. Então, eu dizia pra minha irmã que tá aí também, falou, não, você é minha irmã preferida, só tem você, eu tinha esquecido da Ana Paula, né? E aí depois, quando eu fiz a constelação, que eu percebi que era importante incluir, eu comecei a incluir de novo. Então, eu mandava cartinha pro meu pai, Feliz Dia dos Pais, Ana Paula, Flávia e Adriana, minha irmã, né? Eu sou a terceira. E aí eu falava, aí ele disse, quem é a Ana Paula? Eu disse, você esqueceu aquela que minha mãe perdeu. Ah, tá. Comecei a incluir. Aí eu perdi meu filho. Depois que eu perdi meu filho, de 3 meses, que eu pude sentir a minha irmã. Eu senti, gente, meditando assim, ó, eu senti uma imagem da minha irmã e eu chorei de saudade, gente, chorei de saudade. Eu nunca imaginei, eu senti como se fosse o cabelo, eu senti assim, meu Deus, é minha irmã. Foi um pouquinho antes, depois que eu abracei, minha mãe me abraçou, eu pensei, nossa, minha irmã também merecia esse amor da família, o abraço. Os filhos estão aqui, eles desejam que o outro seja incluído. Eles sentem que tá dando só para mim e o outro não está sendo visto. Por isso que eles acabam, às vezes, indo para o mesmo destino, ou então uma pessoa perde um, depois perde o outro, depois perde o outro, vai perdendo. Enquanto eu não incluo todos, parece que os destinos vão repetindo. Tipo assim, olha para esse. Aí quando eu começo a incluir esse, alivia para esse, alivia, aí todos podem ter talvez até um destino diferente, né? Então, assim, o quanto é importante essa questão. Então aí eu pude incluir mais minha irmã, tirei um peso das costas da minha irmã mais velha que nasceu, né, minha segunda irmã, porque eu esperava que ela fosse isso, aquilo, outro, aquela coisa de irmã mais velha, eu esperava a irmã mais velha, mas ela é irmã do meio, ela não podia me dar aquilo que só a irmã mais velha me daria. Então aí eu consegui ficar no meu lugar de terceira, fiquei melhor na vida, sabe, eu me senti melhor, sabe, amada também por ela, né, então assim, foi muito bom. Então essa inclusão, esse olhar, esse só acrescenta. E eu queria falar antes de terminar, porque assim, o tempo passa rápido, né? Tem uns 40 minutos que a gente está aqui. Qual a melhor forma de acolher uma mãe ou um pai enlutado que perdeu o bebê? Né? Porque isso é muito importante. Que aí a pessoa Sim. perde, a outra fala assim, não, respira, você vai ter outros, logo você vai conceber de novo, vai vir outro. Isso não ajuda, pelo menos não me ajudou na época. Tipo, não, tipo Pra assim, mim também não. vai vir outro. Não, eu não tô pensando no outro agora, peraí, eu perdi um filho agora, eu perdi esse filho. É, Gente, a dor é igual ou semelhante, igual você falou, a uma criança já grande que morreu. Então, é filho. E você não fica, nem conseguiu ver o rosto. Então, ou seja, tudo é difícil. Alguns falam assim, nossa, mas deve ser pior morrer eu, quando grandinho. Ninguém sabe o que é pior, porque cada um sabe o seu destino, né? Cada um sabe. Adriana, Às vezes a só gente te pensa, não, seria interrompendo um pior. pouquinho. Aham, Só te fala. interrompendo um pouquinho. Eu ficava com raiva com esses comentários, porque, tipo assim, gente, que Uhum, absurdo, tá? Eu sei que eu vou ter outro, mas nenhum vai substituir esse que eu perdi. Eu pensava exato. assim, eu É. era com raiva com esse tipo de comentário. Exato. Então, eu sinto muito mesmo, sinto muito, né? Ele é o seu filho, você é mãe. Gente, você é mãe. Eu vi um livro que a mulher fez um livro assim, enfim, mãe. Ela tinha tido umas 20, não sei, mil perdas lá. Ela teve umas 6 perdas ou 5. Enfim, mãe, ela teve na sexta, um exemplo. Eu falei, gente, como assim, enfim, mãe? Ela esteve sendo mãe todo esse tempo, de um monte de criança que ficou pouco tempo. Como que agora que ela é mãe? Não, ela sempre foi mãe. Isso é importante perceber, você é mãe, mesmo se você não tenha tido uma experiência de gestação pouca, né? E mesmo se você tenha tirado aborto provocado, você é mãe, não tem como fugir disso, sabe? E o importante é esse olhar, essa inclusão. Meu filho, você faz parte, você tem um lugar agora no meu coração e na nossa família, sabe? Isso ajuda Sim. muito mesmo. Se tiver mais alguma pergunta, É, ou você quiser comentar. então, no ambiente hospitalar, é algo que realmente, Uhum. assim, Ah, de forma exato. alguma, né, nós podemos falar, porque
realmente cada perda, cada sofrimento é único para aquela família, para aquela mãe, para aquele pai. E eu trabalhei na UTI neonatal e eu vejo, e sempre na anamnese, né, sempre na entrevista, eu verificava também sobre quando eu percebia que era possível, né, na internação do bebê, né, na UTI neonatal, quando eu via que dava uma brecha, né, que eu já tinha criado um vínculo com aquela mãe, que era o momento oportuno, eu já investigava sobre abortos, né, sobre outras perdas de filhos, né, se aquela mãe já tinha sofrido perda de outros filhos. E a gente percebe, assim, na nossa prática, o quanto que isso interfere no momento, por exemplo, que o bebê, né, dessas mães estava internado na UTI. Diretamente, porque o trauma que ela vivenciou pela perda do bebê enquanto ela ainda estava gestante, com certeza vai repercutir no medo que ela vai ter de sofrer, né, ali uma nova perda. E dessa vez com o bebê real, né, o bebê que nasceu. E então eu vejo que elas ficam muito mais ansiosas, muito mais, assim, fragilizadas emocionalmente. E o quanto que a nossa intervenção é importante, né? O nosso trabalho da intervenção mesmo psicológica, com a mãe, com o pai, com os avós, né? Eu fazia atendimento aos avós no dia de visita deles também. Quando era possível, eu fazia grupo, né? E eles falavam também, muitas vezes nesses grupos, antes do Covid, né? Sobre perdas que as filhas, né, tiveram. E muitos falavam nesse sentido, assim, mas agora tem mais esse, como se fosse substituir. Então, é até uma forma também da gente trazer melhor, né, esses esclarecimentos, essas informações, para que haja uma inclusão por parte da família, né, por parte dos avós, por parte da mãe, por parte do pai. E a partir do momento que nos atendimentos eu percebia que essa inclusão não tinha sido feita, trazia também um alívio para essas mães, poder saber, nossa, é mesmo, né, eu tenho que incluir essa criança que eu perdi, né, o bebê que não nasceu. Isso. E aí ajuda muito mais a outra a ficar. Isso. E ontem, né, Adriana, coincidentemente foi o Dia Mundial da Prematuridade. Nossa. Dia 15 de outubro foi da perda gestacional. Dia 15 de outubro foi da perda gestacional. E a gente quis fazer nesse mês também, devido ao Dia dos Finados, né, que muitas vezes a gente menciona ou fala somente são dos os esquecidos, adultos, né? São os esquecidos, exato. Mas não, nós acabamos esquecendo daqueles que não nasceram, né? E aí então assim, voltando ao assunto, então quando tem o caso, por exemplo, do bebê que na UTI neonatal já nasceu, tem ali o concreto, né? Eu vejo que é uma dor muito semelhante à dor da perinatal, né? Do luto perinatal, que acontece na gestação. A diferença realmente eu vejo que é o concreto. Criou-se uma expectativa, porque ele ficou alguns dias ou algumas horas vivo ali na incubadora, né? Tem toda uma fantasia que se cria a respeito da UTI, que a UTI já é associada também com morte, historicamente, socialmente já é associada com morte. E mais ainda se aquela mãe já sofreu outras perdas anteriores, né? Ela vai, e o que é importante falar mais uma vez sofrer. É que no próprio... mais uma vez sofrer. Que no próprio hospital, eles não permitem um luto. Sabe? Eu já vivenciei isso. Eu vou responder você agora, Silvane. Glorinha. Mas já vivenciei isso com uma amiga, ela não tinha doula lá perto, eu fui a doula dela, que eu fiquei... Doula é aquela que ajuda a gestante. Porque ela perdeu natimorta, a bebezinha dela 9 meses na gestação, na barriga, né? Nasceu morta. E aí, todo mundo pôde ver lá a criança dela, e ela mesma não pôde ver lá. Porque eles falaram assim, não, vamos levar o corpo, porque o ML, como assim? Vocês vão voltar aqui agora, ela vai olhar, ver a filha dela, é a filha dela. A gente que não é mãe dela, ficou velando a filhinha dela e fazendo aquele processo que é importante de olhar, despedir, de chorar, e ela não vai fazer. Ela que é a mãe, porque ela estava lá terminando a cirurgia de cesárea, né? Enquanto todo mundo fazia o luto do filho dela, ela não podia fazer. E aí, de repente, eu falei, não, vai levar ela lá. Levaram ela lá, já não tava mais com a roupinha bonitinha, né? Tava tudo assim, tal.
bonitinha ela, ou seja, me deu uma vontade de falar assim, segura esse bebê no colo, mas assim, naquela hora ela teve vontade de falar também, mas não falou, acabou que pelo menos ela pegou na mãozinha do bebê, conversou um pouquinho, sabe? Só. O que tem que acontecer? A gente tem que ter noção da importância de pegar esse bebê, sentir o peso, o toque. Eu atendi esses dias uma mãe também, que também não teve filhos nascidos, teve 3 perdas também gestacionais. Gestacional não, nasceu e morreu. Uma com 6 meses, outra com 7. E o que acontece? Nenhum deu o bebê para ela segurar. Ela nem viu o rosto do bebê, gente, nenhuma foto, nem nada. Gente, como assim? Sabe? A importância do hospital trazer, assim, olha, segura, esse aqui é seu filho, segura, despede, deixa essa mãe. A importância de ter um psicólogo, constelador familiar nesse hospital, assim, eu acho assim, importantíssimo para permitir que a mãe tenha um luto lá, que ela chore lá. Tá com medo de quê? Dos outros? Não, o luto é dela. Que depois, se ela não faz agora, ela vai ter que fazer depois, na constelação familiar, no processo interno, que também é lindo, maravilhoso, né? Mas não tocou, não pegou fisicamente, mas vai tocar e sentir na alma, né? Então, assim, Silvane, você teve 5 abortos, 3 fertilizações com vários embriões que não evoluíram. Não sei como lidar com todo esse processo de luto. Olhar para eles, dizer assim, todos os meus filhos que não ficaram, vocês são meus filhos, eu agradeço, sei lá, eu sinto muito, eu senti muito a falta de vocês, eu senti muito que vocês não ficaram, mas eu vejo vocês, você tem um lugar no meu coração, e busca fazer algo que você possa incluir esses filhos, né? Essas 3 fertilizações com vários embriões, ou seja, você tem muito mais do que, você tem 5, 6, 7, 8, você tem muito mais do que 8 filhos, deve ter 10 para cima. Então, são 10 filhos, coloca aí. E aí, se precisar da minha ajuda também, entre em contato lá comigo, a gente faz um atendimento, ou eu te ajudo no movimento, que você possa olhar para esses filhos. Eu já ajudei a mulheres também a olhar para 6 crianças que ela perdeu. E ela olhou como se fosse uma nuvenzinha, ela olhou para cada um, deu nome para cada um, viu cada um, como que era cada um, sabe? É tão lindo isso. E vai ver que tá todo mundo bem. Geralmente eles estão bem, quem fica mal é a gente, né? Mas, na verdade, eles querem ser vistos, né? Querem ser vistos e incluídos aqui que a gente possa incluir. Né? Independente da religião, é um processo interno aqui, né? Você faz esse movimento, você ganha. Aí o bebê dela. Uhum. E como, gente, já tá quase terminando. E como é bom incluir. Oi, linda, tudo bem? Seu segundo, primeiro nascido, segundo filho. Tudo bem? E, gente, quanto é bom as crianças incluírem. A minha filha sempre desenhou o irmão dela mais velho nos desenhos. Sempre como um anjinho. Ela falou assim, esse aqui é o Pedro. Aí ele desenha ela e meu filho também que nasceu, igual a Daiane. Eu tive mais 2 depois do meu filho. Né? E eles são muito ligados. Né? Vamos imaginar que o nosso primeiro tivesse nascido, aí nascesse o outro. Aquela terceira talvez não nascia, porque a gente estava com 2 filhos já, não é? Por isso que a importância mesmo de incluir. Né? A importância de incluir é fantástica. Gente, a gente falou bastante coisa, a gente já tem que quase despedir, já são quase 10 para as 9. E aí, pode falar. E só para finalizar, nossa, esse assunto rende demais, né? Na psicologia, a gente trabalha muito com o aspecto preventivo. Então, realmente, a importância de prevenir um luto complicado, né? Então, assim, a importância de ter essas estratégias, de rituais mesmo de despedida, quando acontece, por exemplo, essa perda perinatal, para que a mulher possa chegar a esse processo de aceitar, né? Ou de realmente fazer essa inclusão interna, né? Desse filho que se foi. E para evitar um luto complicado depois. Então, passar por todo o processo do luto. Então, é importante se respeitar, né? Às vezes, para uma vai demorar 1 mês, para outra vai demorar 1 ano, para outra mulher pode demorar mais de 1 ano. Então, não existe também um tempo que a gente fala, não, agora passou muito tempo, você tem que esquecer isso, né? O senso comum fala assim, né? Mas cada um tem o seu tempo. E existem, então, as psicoterapias, as constelações familiares, justamente para isso também, para nos auxiliar, né? Para que a gente passe por esse processo de luto de uma forma mais amena, né? A ponto de que a gente preserve a nossa saúde mental para poder ser mãe de outros, né? Também, se for o desejo. Se possível, vierem. A Lilian está perguntando, eu nunca tive essa necessidade de vivenciar o enterro. Será que está errado isso? Não está errado. Cada um tem sua forma. Tem uns que não vão precisar disso, ou numa época não vivenciou, e foi tudo bem, foi como foi. A gente precisa colher a gente também como foi naquela época, como a gente deu conta de passar isso. Às vezes você passou de uma outra forma, às vezes até negando isso. Às vezes a gente nega para não sofrer. São mecanismos de sobrevivência também. A gente precisa acolher isso. Não é porque você é ruim, ou nossa, eu não acolhi meu filho.
Não, foi o que você deu conta na época, a tentar esquecer, falar pra você, não, nem lembra, vamos pra focar aqui. Você abafou isso. Só que isso tá lá, então quando você olhar pra ele de novo, sempre é tempo de olhar de novo, sabe? De olhar e Sim. incluir, sempre é tempo, né? Eu acho que é isso. Aí eu falei da minha filha, né, que inclui ele nos desenhos e tudo, e que pode ajudar muito na hiperatividade, né? Que Bert Hellinger viu como se a pessoa estivesse procurando alguém que está faltando, gerar, às vezes, a hiperatividade. E eu já ajudei muitas mães que não tinham contado para os filhos, quando contou, diminuiu a inquietação do filho, que nasceu. Então, assim, tudo é válido, gente. Tudo que você puder fazer, o importante é incluir e contar. Isso. Né? Então, é basicamente isso, pessoal. Mais alguma coisa que você queira acrescentar, Daiane, ou mais alguma Não, pergunta? acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Parece que não teve mais pergunta. Que eu tô preocupada com o tempo aqui, porque senão A corta de Rê, uma vez. Rê, sofro até hoje por isso. Eu também, já sou 23 anos. Gente, eu aconselho esse exercício de visualização. Talvez você possa fazer até sozinho em meditação. Se você não quiser a ajuda de um constelador. Se quiser ajuda, é melhor ainda. Mas se vocês quiserem fechar, assim, sabe, fechar os olhos, inspirar fundo e buscar uma imagem dessa criança, ela se revela para você. Será que dá tempo de fazer agora rapidinho? Não sei se dá tempo, senão o relógio pode, aí vai cair, né? Mas, sabe, inspira profundo, sabe? Inspira profundo cada um aí. Solta. Bem profundo e coloca atenção nesse pontinho médio aqui entre as sobrancelhas, ó. E sente. Às vezes, só sente. Visualiza como se fosse aqui e agora. Você pudesse olhar para os seus filhos que não vieram. Para 1, ou para 2, ou para 10. Olha para eles, só sente. Sente o amor deles por você e o seu por eles. Às vezes é possível você visualizar agora. Às vezes a gente precisa de mais tempo. Cada um é de um jeito. Né? E você pode dizer para ele, eu vejo você, meu filho. Você é meu filho. Eu sinto muito que foi assim. Eu amei muito você. Você faz parte. Eu vejo você. Quando você faz esse movimento, você pode sentir dele algo. Às vezes você não sente certinho, nítido, mas você sente uma sensação. Ou de alegria, ou de precisar ser acolhido mais um pouco, ou de... Ou você pode perguntar, né, se é menino ou menina, você vai sentir a imagem. Então esse é um exercício legal. Olha para isso. Deixa vir para você a sensação. Eu vejo e acolho vocês agora, meus filhos. Né, se permita esse momento. Às vezes a gente precisa de algo concreto para abraçar, uma almofada, às vezes não, às vezes a gente abraça aqui na imagem, no coração. Quando é muito filho, abraça todos, cabe no coração, cabe muito, sabe? Sente algo que vem deles para você. Às vezes a mãe fica meio mal, às vezes o filho até quer dizer para ela, tá tudo bem, mamãe. Sente essa mensagem do seu coração. Esse foi meu tempinho mesmo. Foi o tempo que eu precisei ficar. Nada é por acaso. Eu vou tirar uma cartinha sistêmica aqui, como uma frase de algum deles pra gente, ou pra alguém específico. Veio uma frase aqui, eu me coloco em processo. Vocês estão se colocando em processo de olhar para isso. O que vocês deram foi muito e foi suficiente. Gente, olha a frase. O que vocês deram foi muito e foi suficiente. Pessoal, o tempo que eles precisaram ficar dentro de vocês foi o suficiente. Sabe? Foram o tempo que eles precisaram. Isso basta. E quando você concorda com o destino deles, porque amar o filho é fácil, amar o destino deles que é difícil.
É concordar que esse foi o destino deles, foi o tempo deles, foi o seu destino. Que vocês estão conectados por um amor maior, um fio invisível que ninguém tira, não tem como tirar, desfazer, né? E isso é muito maior. E no tempo certo você vai também, né? No tempo certo vocês vão se reencontrar de novo. E vocês podem reencontrar aqui dentro de vocês, nessa imagem, nessa sensação, nos sonhos ou nesses exercícios. Que vocês deram foi suficiente. Eu carrego tanto por você, os filhos carregam tanto por nós, é só agradecer. Obrigada, meu filho, do jeito que vocês, do jeito que foi, né? Deu tudo certo, como tinha que ser. Aí vem uma frase, agora eu deixo você ir. Gente, a gente também precisa deixar nossos filhos irem, viu? Eu deixo você ir, né? Agora eu permito que você vá na luz, né? Na luz, eu te entrego. Vocês podem imaginar que vocês entregam essa criança, assim como a Daiane entregou para alguém, assim, como se fosse algo maior que ela entregou para o alto. Vocês podem entregar para alguém que vocês confiam, uma avó, um avô que já foi, que vocês confiam nessa imagem, para um anjo da guarda, né? Vocês podem entregar o seu filho e dizer, por favor, você pode olhar pelos meus filhos por mim, por favor? E aí você entrega esse filho, né, para a luz que ele é. E aí a gente pensa, aí eu vou perder ele mesmo. Não, não perde, é que você ganha. Você não perdeu um filho, você ganhou um filho, na verdade. Essa mãe que diz que perdeu 10, na verdade você ganhou 10 filhos alminhas, assim, estão em outro lugar, mas fazem parte da sua história. Né? E tem um lugar no seu coração. Frederico está falando que as lives agora são mais de 1 hora. Nossa, não estava nem sabendo. Vamos ver. Eu também. Faltam uns 4 minutinhos. Mas vamos sentir só mais um pouquinho aí. Agora eu deixo você ir. Agora eu deixo você ir. Eu vou pegar uma outra carta aqui, de um outro baralho. A maneira mais bela de amar é aceitar o outro exatamente como ele é. E aceitar o destino dos nossos filhos também. A maneira mais bela de amar é aceitar o outro exatamente como ele é. É aceitar os nossos filhos do jeito que foram, aceitar o tempo deles do jeito que foi. É a melhor forma de amar. É algo maior. Com certeza. Inspira, solta, acolhe. E aí, quando a gente faz isso, não fica mais pesado, fica mais leve. Entende? Às vezes a gente carrega a dor por tanto tempo, de repente, em um momento que eu olho e converso com esse meu filho, que você pode escrever uma carta para ele também, você pode fazer algo bem simbólico, né? Já vai te aliviando, vai te trazendo sensações, você pode sonhar e outras N coisas, tá bom? Eu acho que agora tá bom, a gente conseguiu esclarecer, né? Foi esclarecedor. Sim. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar pra gente. Depois, se quiser mandar um direct, né? Isso. Uhum. Entre em contato, sim. Sempre, tá bom? Eu agradeço a presença de cada um. Muito feliz. Opa. E é isso. Se precisar de qualquer coisa também, tá, pessoal? Obrigada. Boa noite, tá bom? Pessoal. É difícil a despedida, né? É difícil a despedida dos nossos filhos, despedida da live, mas é isso aí. É que sempre tem tanta coisa para falar dessa live, mas a gente conseguiu dar uma resumida aí, tem muita coisa mesmo. Muito obrigada a cada um de vocês. Depois vai estar salvo essa live aqui e também no YouTube, tá bom? Beijo a cada uma. Imaginar a luz, viu, atrás dos filhos de vocês, que eles estão na luz, eles estão bem cuidadinhos. Bom? Beijo, gente. Até. Obrigada, viu, Daiane? Beijo. Obrigada a você, Adriana. Tchau. Tchau.